Essa é a história dos frades capuchinhos em Feira de Santana, que agora, em 2021, completam 71 anos de permanência na cidade. O custódio, Frei Germano de Colli, pensou na construção de um seminário. Vieram então à Feira de Santana Frei Henrique de Ascoli, Frei Teodoro de Serravalle e o próprio Frei Germano de Colli para olhar uma área na Queimadinha, onde posteriormente deveriam se instalar. Mas o Frei Teodoro não concordou, porque não era uma área estratégica. Retornaram a Salvador. Tentaram também em Oliveira dos Campinhos, mas sem sucesso. Em 1950, os frades insistiram e retornaram à Feira de Santana. Frei Henrique, Frei Graciano Mosca e Frei Benjamin Campelli vieram enviados pelo custódio Frei Germano de Colli. Na década de 80, Frei Henrique passou uma boa temporada aqui e dizia, abre aspas, aqui chegamos em um veículo de cargas, fecha aspas. Esse veículo era um pau de arara do senhor José Campos. Os frades aqui chegaram imaginando talvez encontrar um hotel ou uma pousada. O senhor José Campos então disse que seria muito difícil, mas que ele tinha 4 quartos isolados da casa onde eles poderiam permanecer até encontrar um local para se instalarem. Ali passaram uma temporada celebrando missas ao ar livre, debaixo de árvores, porque ali era uma chácara. Muitas pessoas imaginaram que as primeiras missas celebradas pelos frades foram no convento ou na igreja. Não, foi ali, naquele local. Ali é o marco da história dos capuchinhos em Feira de Santana. Primeira estadia dos frades aqui na cidade. A chácara do senhor José Campos ia da atual rua Juraci Magalhães até a atual Avenida João Durval, no quarteirão Castelo Branco. A casa situada na Avenida Getúlio Vargas, número 1450, entrou em processo de demolição em 2013. Atualmente é um comércio. Dela, temos um tijolo no memorial. Uma carta de Frei Germano para Fraterno, onde ele procurava saber se a porta da garagem tinha segurança por causa dos objetos religiosos que ali iam permanecer. Procurou saber do amigo se ele poderia fazer o favor de colocar na entrada 2 paus que aguentassem um sino de 15 quilos. Na mesma carta, ainda pede a Fraterno o favor de entrar em contato com o dono da casa que os frades estavam alugando e procurar saber se já estava pronta, pois os frades pretendiam se mudar entre os dias 13 e 14 do mês de julho. A carta, datada de 3 de julho de 1951. Obviamente, deveriam se mudar entre 13 e 14 do mês de julho. Na verdade, essa capela era a recém-construída garagem do caminhão de Fraterno. O senhor José Campos apresentou os frades a Fraterno, que, muito gentil, ofereceu a sua residência, mas os frades não aceitaram para não desalojar a família. Então Fraterno ofereceu a garagem. Era tudo que os frades precisavam. Pessoas assistindo missa ao ar livre, na chamada Garagem Capela. A nova residência fica na atual Avenida Santo Antônio, 653. Está em processo de demolição em 2021. Em contato com o Fraterno, os frades negociaram uma área desmembrada da fazenda Deus Dará. E em 8 de agosto de 1950, Frei Germano assinou em cartório a compra do terreno. 27 de agosto de 1951, Frei Henrique, que havia retornado a Salvador, chega para acompanhar as construções que começariam 2 meses depois,
ou seja, outubro. Os primeiros passos para as construções. Adquirido o terreno, 2 problemas: a planta e a terraplanagem. Na época, o doutor Vasco Filho era o diretor do DERBA e liberou as máquinas para fazer o serviço. Enquanto isso, em Salvador, o superior cuidava de providenciar a planta com o engenheiro. No primeiro projeto do complexo, a igreja estava alinhada no mesmo nível do convento e seminário. No segundo projeto, é o que temos aí, a igreja projetada para frente. A planta é do Dr. Marquezine. Terreno preparado, planta e cálculos feitos. Então, em fevereiro de 1951, parte Frei Hermenegildo para Belgo, em Minas Gerais, para buscar 40 toneladas de ferro para as construções. De volta, ao chegar na divisa Minas-Bahia, a classe de trem que trazia os ferros foi embargada. Naquela época, não se passava livremente de um estado para o outro. Frei Hermenegildo deixou a classe de trem e foi ao Rio de Janeiro, que naquela época era a capital da República. Pediu autorização ao então presidente Getúlio Vargas. A autorização foi dada para o desembarque na estação ferroviária atrás da Matriz, hoje Catedral. Essa estação recebeu nosso grande estadista Rui Barbosa, Bernardo Catarino e muitas pessoas importantes. Demolida, no local funciona o Feiraguai. 28 de outubro de 1951. Bênção da Pedra Fundamental. Vieram romarias de Salvador, Alagoinhas, Conquista. O desastre aconteceu a 5 léguas de Feira de Santana. A caminhonete que trazia a imagem de Santo Antônio, um frade e um seminarista tombou em um barranco e nada de grave aconteceu. O Santo Antônio que está na igreja quebrou apenas 2 dedos. Fora isso, o atraso do bispo. Após a bênção da pedra fundamental, feita por Dom Antônio Monteiro, houve uma missa campal. Nesse mês de outubro, iniciaram as construções. Na construção de moderno, só havia a bitoneira. Muitas pessoas lembram do Frei Hermenegildo com a mochila azul, pedindo contribuição para construções. Lembram também que ele colocou um cofre na praça, diante da prefeitura, onde as pessoas colocavam contribuições. As senhoras doavam cabeças de gado para leilões. Houve leilões de bicicletas que foram doadas por uma agência. O Frei Hermenegildo mandava fazer balas com mensagens em São Paulo e as moças vendiam. Segundo o Frei Henrique, foram tempos difíceis, época muito dura. Um caminhão foi a única exigência dos frades ao superior, pois naquela época quem comprava levava a mercadoria e uma construção como o Complexo dos Capuchinhos sem um caminhão dificultava muito. Raríssimas casas faziam entregas. Dados das construções. O conjunto dos 2 edifícios conta com 102 portas, 115 janelas, 150 torneiras e 108 lâmpadas. Na construção foram gastos 40 toneladas de ferro, 9.288 latas de cal, 3.731 sacos de cimento, 640 metros de pedra, 549.951 tijolos, 1.200 quilos de pregos e 6 quilômetros de fio elétrico. Inauguração do convento e seminário, cuja comemoração foi de 26 de fevereiro de 1956 a 4 de março. 4 de março, dia da inauguração divulgada no jornal Folha do Norte. Foto oficial da inauguração do convento e seminário com frades, seminaristas,
padres e benfeitores. Temos também a foto da missa campal de inauguração. Seminaristas vindos de Esplanada e Salvador. A capela provisória era uma sala que pertencia ao seminário e que durante a construção da igreja serviu de capela provisória. As celebrações que aconteciam na garagem capela passaram a acontecer na capela provisória. Essa sala é hoje a Sala do Pão. Foi benta em janeiro de 1953, quando foi inaugurado o primeiro pavilhão, concluído 3 anos após, 1956. A calculadora com a qual o Dr. Marquezine fazia os cálculos das construções. Frei Henrique benzendo a pedra fundamental da igreja. A pedra, depois de benta, desce ao alicerce. Foto da pedra fundamental, tirada pelo professor Antônio Ramos. Máquina com a qual o professor Antônio Ramos fotografou a pedra fundamental. Pessoas que trabalharam nas construções. O engenheiro Dr. João Marquezine. Marquezine e Frei Henrique, os grandes responsáveis pelas construções. Ao fundo, um cenário da armação de madeira para a construção da igreja. Naquela época, não havia andaimes de ferro. A armação era toda de madeira. Durante essa gigante construção, não houve nenhum registro de acidente. Frei Joaquim Cameli chegou da Itália e assumiu o magistério no seminário. Durante a construção da igreja, dedicou-se à evangelização e à catequese de modo particular no atual bairro da Conceição, na época uma fazenda com poucas habitações. Construiu uma igreja e escola, dedicando-as a Nossa Senhora da Conceição. Daí a origem do nome do bairro, que deve-se ao Frei Joaquim Cameli. Em 14 de julho de 1959, foi celebrada a primeira missa com a igreja inacabada. Em 1961, após 10 anos de muita luta, para orgulho de todos, é concluído o complexo arquitetônico dos Capuchinhos. Em 13 de junho de 1961, é realizada a primeira festa de Santo Antônio com a igreja pronta. 2021, 60 anos da festa de Santo Antônio, Jubileu de Diamante. 13 de junho de 1962, é inaugurado o altar com mármore. Ano em que o Frei Henrique celebrou na Igreja dos Capuchinhos bodas de prata, de ordenação sacerdotal. Em 1987, na mesma igreja que ajudou a construir, celebrou as bodas de ouro. Para delimitar a área da igreja, foram colocados piquetes ou totens de pedras vindas de Santa Luz, hoje transformados em bancos na área interna do convento. A fé transformou um lugar deserto. Abre aspas. Muito mato, muito bicho. Era uma única paisagem que tínhamos por aqui. Era tudo muito calmo e belo. Fecha aspas, dizia o Frei Henrique. Naquela época, onde hoje é o bairro dos Capuchinhos, Santa Mônica, Ponto Central, eram fazendas e grandes chácaras. Onde hoje é a Avenida Getúlio Vargas, existiam jaqueiras. Sob uma delas, existiam bancos onde o senhor José Campos se reunia com outros caminhoneiros, porque ali era um ponto central. Daí, a origem do nome do bairro, Ponto Central. Em entrevista, Fraterno disse que ao negociar a área com os frades, ele estava interessado no processo de evangelização, educação e desenvolvimento do local. Aqui me rendo diante dos destemidos frades de um passado não muito distante e vejo a gigantesca e imponente obra construída, cartão postal desta cidade,
com orgulho imensurável. E como disse o presidente Juscelino na construção de Brasília, lanço os olhos no amanhã e antevejo com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limite no seu grande destino. Freis que aqui trabalharam durante as construções, a vocês todo o nosso reconhecimento, apreço e gratidão pela coragem, trabalho, espírito de sacrifício e dedicação. Vocês foram heróis. Vocês estão na memória do povo para sempre. Decretos de criação da Paróquia de Santo Antônio em 26 de janeiro de 1964, pelo então bispo Dom Jackson Berenguer Prado. Ata de instalação da Paróquia de Santo Antônio. Em 11 de fevereiro de 1964, um mês após o decreto, Dom Jackson nomeia o Frei Romano de Ofida, primeiro pároco da Paróquia de Santo Antônio dos Frades Capuchinhos. Na opinião de Frei Eugênio de Sinigalha, abre aspas, gostariam os veteranos das missões que a ação dos capuchinhos no Brasil conservasse sempre o caráter missionário e que o tipo de apostolado fosse sempre o das santas missões. Fecha aspas.